Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo, aqui nesse curso do Poder da Aprovação para a primeira fase da OAB e logo depois segunda fase, ok? Primeiro uma coisa e depois a outra, né? Isso que é verdade, essa é a lógica do jogo do exame de ordem, tá bom? Nós falamos antes sobre o tempo para estudar por dia, quantas horas você precisa estudar por dia. E agora, sabendo disso, nós precisamos complementar esse assunto, tratando, enfim, professor, quantas disciplinas eu preciso estudar por dia? Né? Eu já sei que o senhor deseja que a gente estude 4 horas. Se puder mais, melhor. Mas que não seja 8 horas ou passe das 6, não importa. Mas quantas disciplinas eu largo aí para estudar por dia? Tá bom. Essa é uma pergunta clássica, né? É uma pergunta clássica. E eu tenho visto, e essa pergunta ela está ligada também ao cronograma de estudos, né? A organização do tempo envolve o cronograma e essa pergunta. E eu vejo muitos cronogramas por aí e eu trago uma grande crítica a respeito deles. Porque a grande maioria, ou praticamente quase todos, trazem apenas uma disciplina por dia para estudar. Uma! Veja a falta de lógica de indicar apenas uma disciplina por dia, tá bom? Vamos fazer a conta. Vamos imaginar que hoje é dia 1º de fevereiro e vamos começar com, hoje 1º de fevereiro, uma segunda-feira, vamos começar com direito civil, ok? Estudei, li tudo sobre direito civil dentro das minhas 4, 5, 6 horas de estudo, ou 8 horas de estudo. Estudou. Direito civil, segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Tá bom? Quando é que é a próxima vez que você vai ver direito civil? Lembrando que são 17 disciplinas. Quando? Tá fazendo a conta? Somente no dia 18 de fevereiro. Depois de ver todas as 17 disciplinas, né? Esse dia 1º, depois 2, 3, 4, 16, 17, dia 18, você vai chegar na sua, novamente, em direito civil. Somente dia 18. Eu vendo aqui um calendário, são mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas. Cada semana 7. São mais de 2 semanas você retoma direito civil. Lembrando que o nosso cérebro, nossa mente, ela não é que nem o Netflix, que você dá o pause, desliga, volta e retoma exatamente onde estava o seu programa. Não é, a nossa cabeça não é o Netflix. Que bom se fosse, mas não é. Então, volta lá dia 18, direito civil, você vai começar o quê? Vai dar uma... Se a matéria ficou meio no caminho, ficou numa ponta, tu vai dar uma olhadinha antes. Pra, tipo, dar uma aquecida nos motores para continuar a matéria. É muito tempo. Essa é a conclusão. Não é muito tempo, é demais tempo. Ok? Então, baseado nisso, eu montei um cronograma que eu não gosto de usar a palavra padrão, porque eu acho que o padrão sempre não é o bom. E cada vez mais a gente busca não padronizar, e sim individualizar, personalizar a experiência. Então, trabalhando com 2 disciplinas por dia, você vai ter uma semana sempre atualizada do exame de ordem. Sempre. Simples. 2 disciplinas por dia vai fechar o meu cronograma. Então, vamos imaginar. Segunda-feira, dia 1º. Ok? Vou estudar civil e processo civil. Vamos imaginar que são as 2 disciplinas. Que são irmãs. Quando é que eu vou estudar de novo civil e processo civil? Dia 8 de fevereiro. Uma semana depois, na outra segunda-feira. E assim sucessivamente. Então, toda semana eu vou ter direito civil e processo civil atualizado. Olha que maravilha. Que beleza. É um cronograma top.
E digo mais, não é padronizado. Não é padronizado. É padronizável. Não padronizado. São coisas diferentes. Ele vai ser padronizável para cada experiência. Para cada pessoa, ele funciona de um modo. A divisão do conteúdo das disciplinas é diferente. E eu vou explicar como quando a gente chegar mais na parte do cronograma, ok? Então, mas você deve estar se perguntando aí, professor, mas veja bem, eu fiz direito porque eu não gosto de matemática, mas eu não sou tão burro assim de matemática. É verdade, eu sei disso. Pelo menos dividir, somar, eu sei, ok. 17 disciplinas, nós temos 7 dias da semana. Se for 7 dias da semana, eu vou atender o quê? 14 disciplinas. E as outras 3 disciplinas, como é que eu vou ajeitar isso? Ok, nós temos soluções. Na verdade, nós temos 2 soluções. A primeira solução é deixar que CDC, ECA e Filosofia do Direito, 3 disciplinas que o conteúdo é limitado. É limitado. Filosofia do Direito é limitado, né? Sempre cai os mesmos autores. Praticamente é uma lista muito pequena de autores. Então, se eu trabalhar com essas 3 disciplinas no final de semana, eu acrescento nas outras. Então eu já tenho lá, peguei 14, menos essas 3, divido durante a semana, e sábado e domingo eu distribuo. CDC eu faço no sábado, e ECA e Filosofia do Direito eu acrescento no domingo. Aí sábado eu fico com 3 disciplinas, domingo eu fico com 4 disciplinas. Termina, fecha 17 disciplinas e roda toda semana a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Correto? Essa é uma solução. Segunda solução. Essas 3 disciplinas, Filosofia do Direito, CDC e ECA, eu posso também jogar, desculpa, não vou jogar mais. 3 disciplinas, também 3 disciplinas, eu vou descartar. Não vou trabalhar na semana, mas eu posso descartar 3 disciplinas, especialmente para quem tem um período bem pequeno de estudo, tá? Mas eu posso até descartar 3 disciplinas e manter 14. Quais as 3 eu descartaria? Ambiental, internacional e direitos humanos. Essas 3 disciplinas eu até poderia descartar. Mas por que eu descartaria essas 3? Não é a melhor solução, mas é uma solução viável, com certeza, tá? Essas 3 disciplinas, cada uma delas tem 2 questões. Só que cada uma dessas disciplinas traz diversas legislações. Pelo menos é cobrado diversas legislações. E é complicado. É muita coisa para estudar para pouca incidência na prova. Essa é a questão. Entendido? Internacional, ambiental e direitos humanos tem muita legislação para ler. E, infelizmente, a prova, às vezes, ela é muito especializada. Ela deveria ser mais genérica. E aí pede uma coisa lá numa leiazinha lá no fim do mundo e aquilo que cai. Né? E não deveria assim. Isso já é uma crítica minha. Tá bom? Então essas 3 disciplinas eu posso descartar? Sim, pode. Com um porém, vou deixar bem claro esse porém. O que é esse porém? O porém é, essas 3 disciplinas, internacional, ambiental e direitos humanos, elas têm conteúdo constitucional. Então, não é um descarte total. Eu quero que essas 3 disciplinas, coloque aí no seu cronograma, que seja estudado apenas a parte constitucional, ou seja, que esteja na Constituição. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal fala de direito ambiental, e volta e meia cai essa questão do 225, né? Enfim, isso, a divisão de competência do direito ambiental também. Direito internacional, logo ali, depois do artigo 5º, e próprio artigo 5º, aqueles artigos ali, a parte de nacionalidade, direitos humanos, os parágrafos do artigo 5º, enfim, tem coisa assim que dá para estudar pela Constituição Federal, rapidinho, e daqui a pouco você aparecer uma questão e acertar ainda uma questão de 2. Então, essa é uma outra solução. Então, nós temos essas 2 soluções. Uma eu ajeito ECA, CDC
em filosofia, direito no final de semana, e a outra é descartar 3 disciplinas e mais estudar a parte constitucional. São soluções interessantes, tá bom? E a ideia de como dividir o tempo das disciplinas é importante também. Professor, como é que eu vou dividir o tempo da disciplina? A gente 2 horas para uma, 2 horas para outra? Não. A melhor divisão e a mais sensata divisão é o seguinte. Claro que a gente já conversou sobre isso. Antes de a gente abrir os cadernos e livros, nós vamos o quê? Examinar uma prova da OAB. Observar essas questões. Ver o nível e nos testarmos. A gente precisa fazer uma autoavaliação antes de começar a estudar. Lembro, se você já fez curso de inglês em qualquer empresa idônea nesse país de curso de inglês, você vai, antes de começar, você vai fazer um teste. Eles vão te fazer um teste para saber qual é o seu nível. É a mesma coisa, você vai fazer um teste de nível para saber qual é o seu nível antes de começar então os estudos. É isso, né? Ao fazer o teste, você vai saber quais são as disciplinas fortes, fracas e médias, tá bom? As suas. O que eu vou fazer? Então, a minha sugestão é, em cada dia, fazer assim, ó, colocar uma disciplina forte e uma fraca. Forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca. Nunca 2 fracas. Porque se eu colocar 2 fracas, elas vão me exigir muito tempo e 4 horas daqui a pouco não vai ser o suficiente. Se eu colocar uma forte e uma fraca, a forte eu reduzo o tempo, estudo, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, e o restante do tempo estudo a fraca. Faz sentido? Total sentido. Eu preciso vencer as minhas dificuldades. As minhas habilidades eu vou manter, né, o trabalho em cima delas. Tá bom? Essa é a sugestão da divisão das disciplinas por dia. Tá? Ainda tratando sobre isso, então não coloque 2 fracas no mesmo dia. Né, e coloque mais tempo na mais fraca. Tá bom? Essa é a ideia. Professor, e quando eu resolvo questões? Eu acho que tem que resolver questões todos os dias. Sábado e domingo, se tem mais tempo, faça também. E resolva questões de disciplinas diversas. E não simplesmente faça 1000 questões de direito penal, por exemplo. Não vai resolver. É melhor trazer várias disciplinas ao mesmo tempo para resolver questões. Porque no dia da sua prova, você vai fazer questões de 17 disciplinas. Tá bom? Então isso é importante a gente trabalhar com isso. O planejamento nós vamos falar mais especificamente, mas a gente está trabalhando já no planejamento agora, vamos falar de planejamento em outros momentos. Mas o planejamento justamente é esse, é colocar todas as disciplinas semanalmente até o dia da prova. Lembrando sempre do sprint final. Nas últimas 2 semanas antes da prova, ou na terceira antes, vai aumentando a curva do tempo. Aumente as horas de estudo. Aumente o tempo. Puxa, mas eu não aguento mais ler. Então, se tu está estudando 4 horas normais, né, lendo, estudando, aumente o tempo para 5, 6, para fazer questões, para resolver questões. Você tem que fazer muitos simulados até a prova. Essa é a ideia. Você precisa saber que a partir de hoje até o dia da prova, o que você vai fazer todos os dias com seus estudos. Fazer uma agenda, escrever, desenhar um cronograma, tratando de que vai fazer cada dia. Professor, mas se eu me passar de um dia, se eu perder, eu não puder, sei lá, aconteceu uma coisa que eu perdi o dia de estudo ou não estudei o tempo. Acumula? Sim, acumula. E no primeiro momento que conseguir elevar o tempo, faça o que você deixou para trás. Ah, mas vai ficar pesado. Não importa. O problema é não quebrar o cronograma, tá? E o mais importante, no momento que fizer o cronograma não pode ser impossível de ser cumprido. Tem que ser possível. Não adianta você colocar 8 horas para estudar, sabendo já que não vai passar de 3 horas. Que você não tem essas 8 horas possíveis. Não vai conseguir. Então não adianta. Porque a frustração vai ser o suficiente para impedir para estudar o restante do tempo que tem. Então, evite se frustrar ao montar um cronograma. Seja sensato, seja realista de montar esse cronograma com a organização do tempo correta, 2 disciplinas por dia, aumentando o número para fechar as 17 no final de semana, ou descartando aquelas 3 que eu comentei,
Não importa. Dá para fechar o tempo? Com certeza um cronograma top. Ele é ajustável para cada um. Por isso que eu chamo de preparação adequada. Ela faz uma adequação da situação de cada pessoa. Tá bom? Esse então era o tempo que a gente tinha para a gente falar sobre esses assuntos. A gente vai espalhando esses assuntos. Inevitável de não conversar com eles depois. É isso aí, pessoal. Professor Marcelo, espero vocês na próxima. Aguardo vocês lá. Falou, grande abraço, fiquem com Deus.